Você sabe quais são os efeitos colaterais das estatinas, daquelas medicações que a gente usa para controlar o colesterol? Eu sou o Dr. Opa, Rogério, sou médico cardiologista e hoje eu estou aqui com o Dr. Eduardo Assef e a tamo doutora junto. Rafaele Ribeiro em mais um Cast Cardio. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos discutir aqui um tema muito importante, Edu e Rafaele. Eduardo Assef Coelho, senão meu pai fica com ciúme. A FC de Futebol Clube, é isso mesmo? Tô brincando, gente. Mas é um tema muito bacana, muito abordado, porque hoje nós temos praticamente de prescrição médica, em 98% dos casos, dos pacientes, para controlar colesterol, as estatinas. Sim. E existe muito mito, muita verdade, que a gente precisa discutir sobre esse tema. Existe realmente efeito colateral, contraindicação absoluta para o uso das estatinas, Eduardo? Existe sim. Quando a gente fala de efeito adverso, você que está nos assistindo, esse cardiologista então que estiver assistindo, já ouviu alguma vez. Estatina pode gerar algum grau de miopatia, que é isso? É lesão de músculo, né? E isso refletir com alguns sintomas musculares, dor muscular, principalmente região de quadríceps e panturrilha. Estatina também pode gerar algum grau de hepatite. E até mesmo vocês que prescrevem, a gente faz controle disso trimestralmente, semestralmente. Paciente, quando apresenta sintomas, a gente consegue dosando isso no sangue, função hepática, enzima muscular, para fazer esse controle adequado. E efeitos colaterais, assim, eu acho que o papel do médico, quando prescreve estatina, é já orientar o paciente em relação ao efeito colateral. Eu faço isso. Ou seja, o médico, além de prescrever, ele tem que manter a vigilância. Não, e orientar. Orientar. Quando você... Uma coisa é você leigo, chega no meu consultório e falo, Rogério, você tem que tomar isso aqui. Rosuvastatina 20mg dia. Você pede pro povo ler a bula? Nunca. Por quê? Se ler a bula vai ter todos os sintomas. E bula de remédio a gente não se lê porque todos os sintomas dos estudos que enquanto a droga está sendo estudada e for relatada, é obrigatório estar ali na bula. Rafael, e por exemplo, eu quero te fazer uma pergunta que essa semana atendi, eu acho, com 2 ou 3 pacientes com esse caso, exatamente esse caso que eu vou te perguntar, que eu acho que é importante para nossa audiência entender e saber. Grávida, a mulher estava tomando estatina, ela está em idade reprodutiva, idade fértil, ou seja, ela pode ser engravidada, e ela estava tomando estatina e descobriu que está grávida. E aí? Aí a gente precisa suspender. E aí, como é que trata o colesterol dela? Porque assim, é contraindicação, paciente gestante é contraindicação absoluta. Paciente em idade reprodutiva, aí ela é uma contraindicação que a gente coloca como relativa. Porque se ela se cuida para não correr o risco de engravidar, aí a gente pode até prescrever, mas essa paciente tem que estar muito bem orientada, fazendo acompanhamento ginecológico. Usando o método contraceptivo. Usando o método contraceptivo. Eu só prescrevo estatina para mulher em idade fértil, ou seja, que pode engravidar ainda, se ela estiver usando o método anticontraceptivo. É obrigatório. E eu coloco na receita, em caso de gestação, suspender imediatamente a medicação. Isso é extremamente importante, porque a maioria das pessoas não conhece essas contraindicações, né? Então, mas tem uma droga que dá para usar. Sim, sim. É um pouquinho caro, mas dá para usar, né? Dá para usar. Então, Edu, a gente tem que deixar abandonar o tratamento, não. De jeito nenhum. Ainda mais, por exemplo, esta paciente que eu atendi era uma paciente que tinha uma doença aterosclerótica importante, uma coronariopatia já grave, né? Já sofrido uma intervenção percutânea. Então, era uma paciente que realmente tinha indicação de utilizar, né? E ela estava utilizando o método contraceptivo, pelo menos foi o que ela me disse, e ela disse que acho que o método deve ter falhado ou ela usou alguma coisa que inviabilizou o método ali. Então, é muito importante as pessoas e a nossa audiência terem essa noção e esse conhecimento. Eu falo que o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Eu falo assim, se conheceres a verdade, ela vos libertará. Acho que a gente, com esses programas, assim, a gente pode salvar muitas vidas. É bíblico. A gente pode salvar muitas vidas. E o que mais as estatinas oferecem de risco? Além da miopatia. Só um adendo, como é que você trata essa mulher? Tem que falar. O povo tá ansioso em casa esperando a resposta. Olha, eu pedi para ela orar bastante. Tô brincando. Nesses casos é um pouco mais complexo, porque você imagina, uma paciente de muito alto risco cardiovascular, mas ela está grávida. A dieta desta paciente, normalmente a gente utiliza
as orientações, né? Porque são as mudanças do estilo de vida, uma dieta mais restritiva, atividade física e estatina. Então, no caso dela, a atividade física ela pode fazer. A dieta, eu encaminhei ela para uma nutricionista para fazer um plano dietético, né, com mais performance individualizado para essa paciente, porque ela vai precisar ganhar um certo peso durante a gestação. E tinha um detalhe, essa paciente também era hipertensa, mais um agravante. Tá? E eu quero fazer essa pergunta para vocês, porque assim, eu já sei porque eu tratei essa semana, e vocês sabem com o que tratar, Edu? Resina de troca, colestiramina. Mas dá um efeito colateral indesejável. Mas, infelizmente, É a única medicação que a gente tem segurança para utilizar nessa população. E foi o que ela saiu, pelo menos prescrito, né? Se ela está usando, eu não sei. Espero que sim, porque foi muito bem orientado e muito bem estabelecido que ela realmente precisa destes cuidados. A gente ouve muito mito sobre as estatinas. Muito. Tem paciente, inclusive, que já não quer nem tomar porque o amigo, o vizinho, o parente teve muita dor muscular. Como o Edu disse, realmente é um efeito que pode acontecer, mas isso não é unanimidade, né? Não vai acontecer com todo mundo. E a gente... com as estatinas antigas, né, exatamente. Rafa? E a gente não abandona o né? paciente a partir do momento que a gente prescreve a estatina, porque a partir do momento que a gente está prescrevendo, a gente está assumindo que esse paciente é um paciente de risco cardiovascular, no mínimo intermediário, importante aí, né? E aí a gente precisa fazer essa monitorização de perto. Então, assim, ele é um efeito que pode acontecer. Geralmente, quando acontece ali nas primeiras 4 semanas, no primeiro mês de uso, não é uma dor isolada, porque tem paciente que vem falando, que tá com uma dor numa panturrilha, ou no braço, ou do lado das costas. Geralmente é uma dor difusa mesmo. Pode vir acompanhada de fraqueza muscular, cãibras, né, limitando mesmo o paciente, mas a gente vai fazer essa monitorização de perto e se a gente está prescrevendo, porque realmente a gente acredita que a indicação é precisa, né? E existem muitos estudos. E quando o paciente sabe do efeito colateral, ajuda muito. Por isso que eu brinquei. Uma coisa é você prescrever a receita e tchau. E outra coisa é você prescrever, orientando e deixar claro, não suspenda a medicação. Vem ao consultório e a gente tenta trocar. Trocar uma estatina por outra, tentar uma seria segunda. Uma próxima pergunta. Essa é a primeira opção. Nunca substitua estatina por outra droga de cara, porque a gente sabe que a única capaz de reduzir mortalidade e evento é a estatina. Então, o que a gente faz? Tenta trocar por uma outra estatina, tenta uma estatina de alta potência. Uma dose menor. Uma dose menor associada a alguma outra. Checar outras medicações que o paciente faz uso, porque existe muita interação de estatina, principalmente com fibrato, paciente que faz inibidor de protease. Antifúngico. Então, muito comum. Muito comum. A própria rifampicina, né? É porque a gente... E deixa eu fazer uma pergunta para vocês que é muito importante. A pessoa que toma estatina tem contraindicação para fazer atividade física vigorosa? Tipo, o cara quer correr uma maratona. Pode ou não pode correr? Tem contraindicação? Algum efeito colateral? Olha, contraindicação absoluta não. Mas a gente tem que ficar de olho nos níveis da enzima muscular, que é a famosa CPK. Né? Porque assim, a gente tem até um limite que essa enzima aumenta, que é tolerável, né, para não causar um risco ali maior para o paciente. E o fígado? Pode ser afetado gravemente? Vocês já viram algum paciente com alguma hepatopatia grave por estatina? Hepatopatia grave não, já vi elevação de transaminase, onde foi necessária a suspensão da medicação. Transaminase são as enzimas do fígado. As enzimas do fígado que a gente dosa no sangue, TGO e TGP, exame fácil, corriqueiro, e que a gente tem que acompanhar quando o paciente começa a fazer ou sinal de algum sinal de hepatite, ou até mesmo de controle rotineiro, né? E a grande maioria dos efeitos colaterais das estatinas e das reações adversas, elas melhoram rapidamente com a suspensão da droga. Suspendeu, dor muscular melhora. Outra coisa importante, Rogério, antes de suspender, sempre tentar trocar e conversar com o doente. Muitas vezes o paciente está usando rosuvastatina, você troca, por exemplo, para pitavastatina, o sintoma melhora e ele vai continuar fazendo o tratamento da forma mais adequada. O que não pode é ficar alternando o dia de uso, não é legal. E a gente vê muito isso aí. Eu tomo um dia e não tomo outro, isso não é legal.
você não consegue manter nível plasmático da droga. Não e os efeitos, consegue, né? não Não, consegue. não tem nenhum estudo, nenhuma diretriz que qualifique isso, né? De tomar medicação para essas estatinas em dias alternados, ou tomar de segunda a sexta e não tomar no fim de semana. Ela precisa do uso regular. E até porque a gente sabe que o benefício ele é muito grande. É uma droga que muda a mortalidade. Muda Sim. a mortalidade. É uma droga que muda, que salva a vida realmente. Em especial desses pacientes que são de alto e muito alto risco. Então o benefício da medicação ele é muito grande. Mas a gente já ouviu falar que a estatina causa câncer, estatina causa pólipo. Então são um pouco disso Se você for falácias, pegar né? para ler, estatina pode causar demência, estatina pode causar diabetes, mas assim, gente, a proporção é menor do que ínfima. 0,1%. E quando você compara o benefício que a droga traz, evitando, diminuindo o risco de AVC, diminuindo o risco de infarto, e coloca o risco de um evento adverso desse acontecer praticamente mínimo, praticamente zero, Sem dúvida, não nem se justifica discute. a suspensão da medicação. Edu, deixa um recado aí para a nossa audiência com relação a esse tema, que é um tema super importante, porque eu tenho certeza que em torno de mais de 50% da população brasileira deve usar a estatina. Então, isso é um capítulo importante. Os efeitos colaterais, né, e as contraindicações das estatinas. Por favor, deixa uma mensagem para a nossa audiência, para que eles captem aí Primeiramente, tratar com adesão medicamentosa. O paciente tem que fazer a parte dele. Se você tem indicação, se o médico prescreveu, médico de confiança, passou em consulta, prescreveu, tem que ter uma aderência. Se você não adere à medicação, de nada serve. Segundo, você tem que ter uma relação muito boa com o seu médico. Teve efeito colateral, fala, não abandona a medicação, vamos tentar trocar, vamos tentar fazer a nossa parte, que é só assim que a gente vai conseguir evitar os eventos. Beleza, Rafa? Deixa aí um recado para a nossa audiência. E eu quero só fazer um adendo antes também, que assim, tem muitos pacientes que reclamam do valor da medicação, mas a gente tem algumas drogas, algumas estatinas, né, que são fornecidas via SUS, até as de alta potência, que a gente consegue fazer alguns Sim, formulários e o paciente atorvastatina. consegue ter acesso a essas medicações. Então, como o Edu disse, não abandone seu tratamento, a gente está aqui para ajudar vocês. Tá? E muito obrigado pela presença de todos. Bom, gente, não esquece de Curtir, compartilhar Tirar dúvidas e seguir. e nunca e fazer perguntas. nunca suspendam as estatinas ou qualquer outra medicação sem Orientação médica. um abraço, fiquem Boa com Deus. noite.